Boa noite. Esperando aqui minha convidada, nossas visitas. Vamos ver quem vai participar. Olá, boa noite, pessoal que está chegando. Maior prazer ver vocês aqui. Anabela, querida, minha cunhada Rosália, tanta gente aí, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Reiki. Vocês conhecem Reiki? Já participaram, já receberam Reiki? E a gente vai ter uma pessoa aqui muito especial que vai falar sobre isso. Ana Pereira, Ana Paula, essa daí sabe muito de Reiki. Com ela que eu fazia o meu trabalho. Muito bom. Olha, minha convidada tá aí, Eliane. Eliane Fonseca, mestre Reiki. Quando quiser pedir para entrar, tamo juntas, amiga. Vamos lá. Bom, só um instantinho. Convidada chegando. 1, 2, 3 e... já! Cadê ela aí? Ei! Oi, Aninha, boa Oi, noite. querida, boa noite. Tudo bem? Gratidão por essa oportunidade de estar com você aqui, a gente falar um Poxa, pouquinho sobre o Reiki. olha, eu que agradeço. Eu tô super feliz, porque para nós duas é um exercício, né? Tá aqui, Não né, é? Eliane? Uhum. A gente se Isso. conheceu num curso sobre comunicação, né? Sobre como a gente expressar o que está dentro da gente de uma forma verdadeira. E do curso nasceu a amizade e agora a gente está aqui para compartilhar, né? Eu estou É muito isso feliz. mesmo. Também estou, Vamos, Aninha. que bom. Vamos. E ó, o bonde do Alecrim tá chegando, hein? Tá, tô Bárbara, vendo, Regina, tô olha vendo. lá, Catiane, os nossa, alunos todo do mundo. curso, isso aí. Coisa Bom, boa, gente, né, querida? Coisa boa, a Cris aí, maravilha. a Cris também, ó. Ah, Cris, que Saudade, legal. Cris, saudades. Muito bom. Então, gente, olha só. Vamos então começar falando o que é reiki. Porque, embora esteja muito na moda, eu vou receber um reiki, vou aplicar um reiki. Você vê as pessoas usando colarzinho com o símbolo mais conhecido, que é o Chokurei. Mas, Procurei, afinal, né? o que é reiki? Pode falar pra gente, Então, Regina, você que é mestre? posso, posso falar assim. Então, o que que é o Reiki, né? O Reiki, ele é um método científico de cura. Ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Como uma técnica complementar e integrativa à medicina tradicional. Ele não exclui a medicina tradicional de forma alguma, né? E como é que é utilizado? Como é que é feito o reiki? Ele é feito pela imposição das mãos, ele é uma arte natural, né? De curar. Todos nós somos capazes de nos tornar reikianos, né? E assim, ele é um sistema muito simples. Por quê? Porque essa energia reiki, além de ser uma energia de cura, ela é uma energia de amor. Então, a função do reiki ele assim, ele restaura, ele harmoniza e equilibra as nossas energias, né? Ele transforma, ele transmuta a energia nociva que tem em nós, porque a energia ela não é nem boa nem é ruim, né? A gente vai qualificando essa energia de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas atitudes, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu estou sentindo assim uma coisa ruim, mas o que que você está fazendo para sentir essa coisa ruim, né? Por onde você está andando? O que que você está assistindo? Principalmente, né, Ana, nessa época em que a gente está em casa. Eu gosto muito de falar o seguinte, eu não gosto de falar na palavra isolamento social, né? Eu gosto de dizer que a gente está distanciado fisicamente. Por quê? Entendi. Porque
como a palavra ela tem um poder no que a gente fala assim, é um isolamento social. Olha só, para onde é que vai a nossa energia? Você que trabalha com a questão vibracional, a gente sabe que a gente pode elevar a nossa energia ou a gente pode levar ela, né, lá para baixo também, né? É uma escolha nossa, né? A gente tem essa escolha. Exatamente. Isso é a nossa escolha. Então, eu prefiro dizer assim, que nesse momento a gente está distanciado fisicamente, porque isolado e social nós não estamos, tanto que nós estamos aqui fazendo essa live, né? E Graças falando a sobre o Deus. reiki, né? Então, assim, o reiki, ele também é utilizado para transmutar essa energia nociva numa energia benéfica, né? E assim, Entende? aí as pessoas podem estar pensando assim, mas o que significa a palavra reiki, né? A Eliane falou que reiki é uma energia de cura, né? E a gente pode desmembrar em duas sílabas, né? A sílaba rei e a sílaba ki. O que quer dizer o rei? O rei é a energia do cosmos, né? A energia universal, que está aí para todo mundo. E o que é nossa energia individual, né? Então, o rei, sendo a energia do cosmos, ela é uma energia que a tudo permeia. Nós estamos envolvidos por essa energia. E o Nós que somos energia, né? nós somos energia, exatamente. E o que é a nossa energia individual? Todos nós nascemos com uma quantidade dessa energia, desse fluido vital. E que, a cada momento, essa energia ela vai sendo renovada, né? E aí, como que a gente vai renovar esse nosso reservatório de energia? A gente renova. Mais uma vez, eu torno a falar, pelos nossos pensamentos saudáveis, pelo nosso hábito de pensar saudavelmente, a gente renova através de uma boa alimentação, né? E a gente renova através dos nossos sentimentos também. Então, a cada dia, a gente vai enchendo um pouquinho esse nosso reservatório de energia. E aí, o reiki é a união dessas duas energias. A energia que vem do cosmos com a nossa energia individual, né? Que maravilha! Então, olha, a gente já tem uma pergunta, viu? Estão fala porque eu não perguntando. estou acompanhando. Estão perguntando aqui se há vários tipos de reiki. Olha, Ana, na verdade, eu trabalho com reiki usui, vamos chamar assim do reiki tradicional, né? Existem outros tipos de reiki, já ouvi falar, mas eu não me sinto, assim, apta a citar, né? Eu vou falar, assim, do que eu trabalho, que é o sistema Usui, que foi descoberto pelo Mikao Usui, né? E assim, aí falando mais um pouquinho dessa energia reiki, né? A pessoa que ela é submetida a um tratamento, ela vai receber essa energia do cosmos, né? Junto com essa energia que ela mesma possui. O reikiano, ele é simplesmente um instrumento, ele é um canal, nós somos um canal. Aí, às vezes, a gente ouve falar assim, mas eu vou aplicar tantas vezes o reiki, eu vou ficar desgastada? Não, a gente não vai ficar desgastada, né? Exatamente, a gente vai, até porque, né, Aninha, assim, a pessoa que nos procura para receber o reiki, é o que eu sempre falo, a gente sendo um canal, a gente também vai estar tratando aquilo ali na gente, né? Entendeu? Então, essa energia o que a física quântica fala. Somos todos um. Não existe o outro. O outro somos nós. Então, a partir do momento que a gente está aplicando reiki na pessoa, ou fazendo qualquer coisa boa pela pessoa, a gente vai estar recebendo. E o mesmo acontece com as coisas, com os sentimentos ruins, né? Tá emanando uma coisa ruim para alguém, vai voltar, você vai sentir, vai te fazer mal, sabe? Então, o legal do reiki é isso. O reikiano está dando e está recebendo ao mesmo tempo. É muito legal. Exatamente. Nós somos esse canal, esse instrumento, nós somos doadores dessa energia, né? Mas quem, na verdade, quem vai puxar essa energia, porque você pode chegar para mim e falar assim, eu vim aqui tratar porque eu tô com uma dor de cabeça. Ok, a gente vai aplicar a energia para tratar da sua dor de cabeça, mas a gente vai estar se tratando também, né? O reikiano, ele vai estar se tratando ao mesmo tempo, porque essa energia vai passar por ele, sendo uma energia de cura,
né? É Uma uma delícia. maravilha mesmo, Olha, exatamente, nesse né? aspecto, Eliane, eu acho que o pessoal que está aqui, em primeiro lugar, eu quero dar um oi especial para minha mestre que está aqui, Terezinha, TT. Eu vi que ela entrou, eu estou muito feliz que ela está aqui. Antes eu mandei um e-mail, uma mensagem para ela pedindo desculpas por não ter chamado ela, né? Mas é que a gente já estava combinado há muito tempo, né, Eliane? Uhum. Assim, porque, sei lá, foi um encontro também de almas muito interessante. E eu sou reikiana, a Eliane, óbvio, que é para lá de reikiana, porque ela é mestre, ela pode ensinar a gente. Então, eu queria, agora que a Eliane falasse como o reiki entrou na vida dela, rapidamente, para a gente poder já entrar no foco da live, que são os 5 princípios, Tá, né? Mas para as isso. pessoas verem que o reiki é uma coisa que está acessível, se tornar um reikiano é para qualquer um. Você não precisa querer ser, eu sou um terapeuta, não. Eu sou jornalista. Eliane, você é o quê? Conta aí pro pessoal. Então, eu tenho por formação engenharia civil, mas eu sou servidora pública e trabalho com terapia holística, né? Eu trabalho com reiki, eu trabalho com florais, com barras de axis, mas assim, o que acontece? As pessoas, às vezes elas veem a gente assim, colocam a gente num patamar, né? Como se a gente fosse inatingível, como se a gente estivesse sempre bem, não é? E não é bem assim, né? A gente é igual a todo mundo que está aqui assistindo a nossa live, né? Então, assim, como é que o reiki entrou na minha vida, né? Eu tinha muitas crises de enxaqueca, daquelas crises fortíssimas, parecia assim que o tampo da minha cabeça ia sair, né? E eu fiz tratamento médico, procurei neurologista, né, para poder fazer esse acompanhamento, mas numa das minhas aulas de yoga, porque eu também fazia yoga para poder buscar um centramento, uma calma. Na época eu estudava para concurso público, né? E eu busquei yoga com o sentido do foco. E numa das minhas aulas de yoga, era muito interessante, Ana, porque assim, a minha turma tinha 5 alunas e 3 das alunas sofriam de enxaqueca, né? E uma Nossa. vez a minha professora de yoga, uma vez ela virou pra gente e falou assim: vocês conhecem o que é reiki? Eu, Aninha, não sabia nada do que era reiki, eu não fazia a menor ideia. E ela falou assim: não, porque tem uma amiga minha que vai dar um curso de reiki nível 1. Isso foi numa terça-feira. E ela falou assim: a Sônia, que é a minha mestre de reiki hoje, Sônia Felisdório, vai dar o curso de reiki no sábado. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei: de repente é interessante, porque a minha professora de yoga falou assim: olha, de repente seria legal você buscar também como uma alternativa para tratar, não excluindo a medicina tradicional. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, né? Essas terapias holísticas, elas são terapias complementares. Elas não excluem de forma alguma a medicina tradicional, né? Porque assim, ela vai se integrar. A gente vai cuidar de quê? A gente vai cuidar do nosso emocional, do nosso mental, enquanto a medicina tradicional ela vai atuar a nível físico. Só que qual é o diferencial? Ela não vai tratar muitas das vezes a causa. Né? No meu caso, eu sofria de enxaqueca. Então, eu fazia um tratamento neurológico para minha enxaqueca. Para minha não, porque ela nem é minha, não gosto de falar isso, né? Não te Para pertence. enxaqueca. Exatamente. Mas qual é a causa da enxaqueca, né? Então, assim, aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, o que é reiki, o que é reiki. Cheguei no trabalho, uma colega de trabalho virou para mim e falou assim: você já ouviu falar sobre o reiki? Porque neste dia eu estava com enxaqueca. Eu falei: não sei o que é reiki nem nada. Aí na quinta-feira voltei para yoga, fazer yoga terça e quinta. E a minha professora de yoga falou assim: aí, você ligou para a Sônia? Eu falei: poxa, Conceição, não liguei, não, mas eu vou ligar. Chegou na sexta-feira, e aí o que acontece? São as mensagens que o universo manda pra gente através daquelas pessoas que nos cercam, né? A gente tem que estar atento. Os famosos sinais. São os sinais, exatamente. E aí, chegou na sexta-feira, eu cheguei no trabalho, eu falei: gente, eu tenho que ligar pra Sônia pra saber que história é essa de reiki. Liguei pra ela. Liguei e a Soninha falou assim pra mim: olha, eu me identifiquei, né? E ela falou assim: olha, o curso vai ser amanhã, eu só tenho uma vaga. Você pensa direitinho para saber se você vai querer fazer, porque eu vou descer agora para tirar cópia, porque naquela época a gente ainda tirava xerox, né, do material, e aí eu vou tirar para você também. Eu falei: tá bom. Aí eu fui almoçar e eu voltei e ainda pensei assim: ai, gente, fazer um curso de reiki sábado à tarde, domingo de manhã, pô, meu final de semana já vai para o espaço.
Ai, mas sabe aquele assim, um anjinho falando assim, não, olha só, você vai fazer, e ia estar lá, né, igual o desenho animado, o diabinho falando assim, não, não vai fazer não, vai perder o final de semana. Eu falei, não, liguei para ela e eu falei, Sônia, eu vou fazer o curso com você. Eu nunca tinha visto a Sônia Felizdorio na minha vida, e nem a Sônia me conhecia. E ela virou para mim e ela falou assim, eu já sabia, porque eu já tirei cópia do seu material. E aí eu fiz o nível 1, foi muito legal, né? Muito Eu fiz o legal. nível 1, o nível 2, o nível 3, e anos depois, isso foi em 2007, e em 2015 eu fiz o mestrado. E aí, só para o pessoal entender, o que é nível 1, 2 e 3 do Reiki? O nível 1, ele trabalha o corpo físico, né? O símbolo do nível 1, ele atua com os outros também, a gente diz que ele é um interruptor para ativar os outros símbolos, e já já Esse a gente vai aqui, falar gente, ó, nisso. É o Chokurei. tá lindo. É, Parece uma isso. clave do sol, mas não é tão parecido assim. Não Lembra? pois é. Então, a gente tem o nível 2, né, que ele trabalha nível emocional e mental, o nível 3A, que é o nível espiritual, e o 3B, que é o do mestre, né? O 3A, ele é o mestre interior, é você com você mesmo. E o 3B é você sendo mestre de outra pessoa, tá? Então, assim, foi dessa forma que entrou o Reiki na minha vida e, assim, eu utilizo, eu acho fantástico, eu tenho relatos de clientes, assim, também bem positivos em relação ao Reiki, né? Ô, Eliane, me permite um parênteses. Eu acabei de ler eu fui procurar algumas coisas antes da live, né? Como eu sempre costumo fazer. E você falou que você já teve muitos resultados de pessoas, né? E eu queria falar um pouquinho de um estudo científico que eu acabei de ler, que tem muitos estudos lá no Japão, na parte do Oriente, porque surgiu lá, né? O Reiki, comprovando a eficácia dele nas doenças. E esses estudos já avançaram para a Europa e tal. E aqui no Brasil também tem estudos já. Então, um pesquisador da USP fez uma experiência com camundongos. Pegou 60 camundongos que tinham tumores e dividiu em 3 grupos. Um grupo ia receber reiki, o outro grupo ia receber reiki, mas com o doador, usando uma luva grossa, como se fosse aquelas luvas de pegar panela quente. E um outro grupo, o terceiro grupo, não receberia nada. O interessante é que o camundongo, ele não é como nós, porque a gente pode ir para o reiki, aquilo vai me fazer um bem, você já vai levando a intenção. O camundongo não tem essa capacidade, então ele vai puro, né? Ele vai sem negação e também sem muita aceitação. Então, daí se chegou à conclusão, depois de um período de aplicação do reiki, dessas ou não reiki, e o resultado foi que aquelas pessoas que receberam reiki sem a luva, os camundongos, tiveram que ser sacrificados, óbvio, infelizmente, essa forma de estudo com animais, e aí eles foram analisar a resposta imunológica desses bichinhos e viram que aqueles que tinham recebido reiki, eles tiveram uma imensa resposta à redução dos tumores, sabe? E o que não recebeu nada e o que recebeu reiki de luva grossa também não tiveram resultados dessa maneira. Então, isso é só um estudo. E esse especialista, ele é psicobiólogo da USP. Já está fazendo uma dissertação em Ricardo Monezetti. E obrigada, Maria Elizabeth, obrigada, isso mesmo. E ele já está fazendo a dissertação de mestrado dele em cima de seres humanos. Parece que até agora foram 16 analisados e já está tendo está conseguindo notificar melhoras do astral, do bem-estar, redução da ansiedade, redução da depressão. Então, é isso que a Eliane quis dizer. Não é uma energia maravilhosa que vem do universo para a gente para nos curar. E não tem nenhuma ligação com religião. Tem, Eliane? Não, né? Não tem nenhuma ligação com religião, até porque o Reiki, ele remonta lá atrás, antes de qualquer filosofia religiosa, né?
Entendeu? E aí a gente trazendo, eu vou contar para vocês como é que surgiu o reiki, né? Você me perguntou, falou sobre os outros reikis, outros tipos de reiki, né? E assim, eu trabalho com o reiki do Mikao Usui. Como é que surgiu isso, né? A história dele gera muita controvérsia, porque a gente não tem um relato oficial da história dele. Mas o que acontece? Uns dizem que ele foi padre católico, né? E ele também foi um reitor de uma universidade em Kyoto. E aí, ele sendo professor, ele dava aula para os alunos, falando sobre a parte de religião, quando ele foi indagado por um dos alunos, e aí a gente faz até um parênteses, porque ele, sendo um padre católico também, ele queria saber, assim, ele tinha curiosidade por saber das curas que Jesus realizava, ele tinha curiosidade em saber como é que aquilo ali se processava, né? Até que aí, voltando para a questão dos alunos dele, ele foi interpelado pelos alunos se ele acreditava nos relatos da Bíblia. E ele disse que sim, só que ele não sabia explicar como a cura se dava. Ele ficou muito incomodado com aquilo, sabe, Ana? E aí o que ele fez? Ele pediu demissão e foi atrás de resposta para os questionamentos dele, né? E aí ele partiu para os Estados Unidos, ele fez doutorado, ele fez teologia, estudou doutorado lá nos Estados Unidos, mas ainda assim permaneciam os pontos de interrogação. E aí o que ele fez? Ele voltou para o Japão, né? E aí ele foi para o Tibete. Ele tinha um amigo que era de um monastério, e como ele já tinha feito teologia, esse amigo dele, eu estou resumindo bastante, tá, gente? Porque a história é bem longa e é bem interessante a história do Usui, né? E aí ele foi aconselhado por esse amigo a se recolher, a fazer uma meditação para ver se conseguia essas descobertas. E ele tinha também, ele sabia, ele conhecia o sânscrito, a língua sânscrita, e aí ele também teve acesso aos textos de Buda, porque Buda também curava, né? E ele se deparou com que com Buda usava os sons e os desenhos. Os sons a gente chama de mantra e os desenhos a gente chama de yantra. Mas ele falou, como é que se dá isso, né? Como é que se dá essa junção do yantra com mantra, né? E aí ele decidiu seguir a sugestão desse amigo dele, que era um abade. Então ele foi para o alto de uma montanha, ele se recolheu ali durante 21 dias, né? E sempre em conexão com o alto, né? Desculpa te interromper. Isso foi em que ano, em que época? 1920, né? Por aí, até antes disso, Sim. Acho que bem antes disso. Bom, pelo que eu dei uma lidinha antes, foi essa iluminação que ele vai ter agora foi em 1920. Sim, então, pois é. E aí, ele sempre lá nas meditações, nas orações dele, né, conexão com o divino, ele, após 21 dias de meditação, ele fez jejum durante esse tempo todo, né, ele percebeu que um raio de luz brilhante penetrando aqui nesse sexto chakra dele, né? Que a gente chama do terceiro olho, a terceira visão. É um chakra que remete ao autoconhecimento, né? E ali ele conseguiu visualizar os símbolos, né? Os símbolos e os sons. E aí ele conseguiu entender, a partir daquele momento, como é que ele poderia curar. Né? Mas ele não tinha ainda prática, então ele falou assim, bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou descer a montanha e vou colocar em prática isso que chegou para mim, né? E aí ele chegou lá no finalzinho, já no final da montanha, ele tropeçou numa pedra, tropeçou na pedra e aí ele pegou a mão e ele colocou a mão no ferimento que doía e sangrava, e ele percebeu que logo depois o sangramento cessou e a dor foi embora. Aí ele já ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Ficou com aquela pulga atrás da orelha, enfim. Ele estava 21 dias em jejum e estava com fome, né? Porque, afinal de contas, ele também era de carne e osso e precisava se alimentar. Como nós, né? Porque a gente até falou isso aqui. Exatamente,
E aí ele foi para uma pousada e ele chegou na pousada, ele percebeu, ele pediu a alimentação e ele percebeu que a neta do dono dessa pousada, ela estava com uma forte dor de ouvido. E ele pediu licença, pediu permissão ao avô da menina e ele impôs as mãos no ouvido da menina. E o que aconteceu? A menina se curou da dor de ouvido. E ele falou, bom, eu preciso então levar isso para o mundo, né? Ele já tinha tido a intuição de como usar aquilo ali e ele já tinha prática no caso dessas duas situações. E aí, o que ele foi fazer? Como ele tinha pedido a demissão da faculdade onde ele exercia o magistério, ele foi trabalhar como verdureiro, né? O ambulante vendedor de verduras. Para quê? Para ele poder lidar com aquele povo, né, mais humilde, que tinham vários tipos de dores físicas mesmo. Que doação linda! Exatamente, né? E até esqueci de falar lá atrás, quando ele dava aula na universidade, uma coisa que ele desejava ardentemente era ajudar as pessoas, né? Por isso que ele foi buscar como é que Jesus curava, como é que Buda curava. E nesse momento em que ele se tornou ambulante, ele pôde estar ali com aquele povo. Gente, é muito parecido com a história de Jesus. Se a gente for fazer uma analogia, né? Aonde é que Mikao Mutu ele foi trabalhar com essas pessoas? E ele começou a fazer curas. E aí ele achou aquilo ali fantástico, ele falou, não, eu preciso levar isso para outras cidades, né? Então ele saiu dali, ele saiu dali e foi perambular em outras cidades, né? E ele voltou para Kyoto, se eu não me engano, ele voltou. Quando ele voltou, o que ele percebeu? Que aquelas pessoas que ele havia curado continuavam na mendicância, continuavam na tristeza, e a gente aí vai lembrar mais uma vez de Jesus, né? Jesus curava, não é? E falava, a tua fé te curou, vá e não peques mais. E aí, o que aconteceu? O Zui, ele pensou assim, gente, o reiki, então, ele não só está para uma cura física, né? Algo além dessa cura física. E ele percebeu que o reiki também, ele precisava curar com o reiki a parte emocional e a parte mental e até mesmo espiritual daquelas criaturas. Precisava haver, assim, um despertamento de consciência, um despertar da consciência daquelas pessoas. E foi aí, Aninha, que ele começou a escrever os cinco princípios do reiki, né? São os 5 princípios que norteiam o reiki. Um momentinho. A jornalista chata vai te interromper. Porque nós temos perguntas. E aí a gente vai entrar, sabe, vão entrar os comerciais para você entrar no assunto. São as perguntinhas. Sim. Olha, a minha prima de Portugal, a Anabela, disse que tem atendimento de reiki nos hospitais públicos lá em Portugal. Então, uma outra pessoa que, desculpa, eu não peguei o nome, perguntou se existe esse atendimento nos hospitais do Brasil. Você sabe? Sim, existe sim. Tem uma portaria do Ministério da Saúde que valida a prática do reiki nos ambulatórios do SUS, tá? Existe sim. Como eu te falei, é uma prática complementar e integrativa ao tratamento médico, entendeu? A gente não exclui jamais. Ela vai mesmo, por exemplo, no caso de uma depressão, né? Porque o reiki... Qual é a eficácia do reiki, né? Aquilo que traz benefício para o ser humano, né? Para nós, né? Ele atua na ansiedade, ele atua na depressão, ele fortalece o sistema imunológico, ele vai desbloquear sentimentos e emoções reprimidas, ele cura a dor. Então, assim, no caso de uma depressão, né? Eu jamais vou falar para o meu cliente ou para os meus alunos que, olha, você largue o seu psicólogo, largue o seu psiquiatra e vem se tratar com reiki. Eu estaria sendo completamente irresponsável, né? Muito pelo contrário, se alguém chega para mim com um quadro depressivo,
no ambulatório, porque eu também atuo no ambulatório, eu faço um trabalho voluntário de reiki. Se a pessoa, a gente faz uma anamnese, né? O que é anamnese? A gente vai ouvir a pessoa, o que levou aquela pessoa ali a tratar com reiki, né? Então, eu vou falar para ela, se eu perceber, ela está com uma depressão, eu vou indicar, falar, olha, a gente vai tratar com reiki, mas é interessante que você procure um psiquiatra, um psicólogo para te ajudar. A gente vai fazer esse trabalho junto, sabe? Então, exatamente. Então, aqui no Brasil já tem essa portaria do Ministério da Saúde validando esse tratamento, não só do reiki, tá, Aninha? Como florais, como exatamente, aromaterapia, cromoterapia, né? Terapias que antes a gente chamava assim, eu nem me lembro mais o nome que se dava, né, a essas terapias, mas enfim, são terapias alternativas. Alternativas, isso, exatamente. Pode se transformar em complementares. Isso, exatamente. Gente, eu não sou terapeuta não, eu sou jornalista, mas eu trabalhei com revista de saúde, ó. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Olha, deixa eu falar uma coisa, gente. Tô lendo aqui uma pergunta que foi feita, se qualquer um pode receber reiki. Eu mesma vou responder, sim. Desde que a pessoa aceite, né? Isso, desde a pessoa aceita. Exatamente, a pessoa ela tem que permitir receber essa energia, né? Aí você vai me perguntar assim, então para essa situação da quarentena que a gente está vivendo, essa pandemia, né? Vamos trazer para essa questão atual nossa, né? O que acontece? Eu tenho um grupo de reiki, né, que é coordenado pela minha mestre de reiki, Sônia Felisdório, em que a gente tem reikiano de vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3. E aí, só para as pessoas entenderem, o nível 2 é que vai permitir que a gente emane reiki, envie reiki para o planeta, para outras pessoas à distância. Por exemplo, essa sua prima de Portugal. Eu tô com um problema, e você pode colocar o meu nome para receber o reiki? Podemos enviar, né? Então, assim, o reikiano nível 1, ele não é ainda habilitado a enviar reiki para o planeta à distância, né? E aí você pode me perguntar, mas como é que faz então com esse grupo de reiki? Você vai ter só reikiano de nível 2 e nível 3? Não, a gente tem reikianos de nível 1. E o que acontece? Os reikianos de nível 2, nível 3, os mestres em reiki, eles sustentam essa energia, mas a gente possibilita que o reikiano nível 1 também trabalhe conosco, né? E a questão de permitir, né? A pessoa que chega pra gente, eu quero receber reiki, ok, dá ok. Mas eu queria o reiki também para minha filha. Olha, a sua filha quer receber o reiki? A gente tem que sempre perguntar à pessoa se ela quer receber, se ela deseja receber. E aí você pode perguntar assim para mim, como é que a gente faz quando a gente envia reiki para os médicos, né, para os profissionais de saúde, para os caminhoneiros, para essas pessoas que estão trabalhando nessa jornalistas. Os jornalistas, exatamente. Para os que estão trabalhando nessa situação da pandemia, enquanto a gente fica em casa, né? Seguindo as instruções, as orientações do Ministério da Saúde. Nesse caso, eu não vou enviar o reiki, ou o meu grupo não vai enviar o reiki para uma pessoa. A gente vai enviar o reiki para esta situação. Então, não precisa haver a permissão. A gente faz esse trabalho, um trabalho voluntário de reiki, tá? É realizado todos os dias, às 22 horas. Então, a gente envia reiki para o planeta. A gente envia a humanidade, a vibração de cura, a gente emana essa vibração de amor para todos, para que essa situação, ela se resolva da melhor forma possível, né? Então, desse jeito aí, entendeu? É dessa forma. Entendi. E quem quiser receber, também. Eliane, vou te dar uma notícia. A gente tem tantas perguntas aqui, mas tantas, que eu vou pedir desculpas. Eu estou anotando as perguntas para a gente falar no final. Tá? Porque a Eliane precisa trazer essa mensagem dos 5 princípios do reiki. E eu tô vendo aqui que a gente já não tem mais muito tempo não, viu? Devemos ter o quê? Temos 25 minutos, vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim,
o tema da nossa live foi o que os 5 princípios do reiki podem nos ajudar, né, nesse período de quarentena. E aí, onde é que eu parei lá atrás da história do Zui? O Zui percebeu que a pessoa não bastava só a cura física, ela precisava se curar emocionalmente, ela precisava ter uma consciência daquela cura, o que ela queria para ela. E foi aí que ele começou a nortear os 5 princípios básicos do reiki, os princípios fundamentais, né? São normas que norteiam o reiki. Então vamos lá, aí a gente vai falando um por um e a gente vai aplicando nesse período de quarentena, tá? Então, assim, já começa a falar da seguinte forma, só por hoje. Então, assim, a gente vai trabalhar só por hoje o princípio número 1. Não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Mas eu vou falando aqui. Então, o primeiro princípio, só por hoje, não se zangue, não sinta raiva. E aí, trazendo para o nosso dia, a nossa vivência de quarentena, né? Como é que a gente vê, tanto a gente vê na televisão, né? A gente ouve também, vê no Facebook, nas mídias sociais, no Instagram, nem tanto, né? Mas mais no Face. As pessoas emanando um sentimento de raiva, porque fulano age assim, porque fulano age assado, né? Então, assim, gente, isso gera uma energia muito negativa, né? E a energia, se a gente quer ajudar a humanidade, se a gente quer ajudar os médicos, se a gente quer que essa situação, que a cura chegue para a gente através de uma vacina, a gente precisa emanar amor, a gente precisa emanar entendimento, compreensão. Então, vivenciar o primeiro princípio do reiki. Só por hoje não se zangue por você estar em casa, né? Como eu falei lá atrás, a gente não está isolado não, gente. A gente tem aí a rede social que nos possibilita esse contato. A gente só não tem contato físico de abraçar, de beijar, mas a gente está socialmente se relacionando, pensa bem, né? Então, assim, eu vou convidar todos que estão assistindo a nossa live, né, a praticar cada dia um princípio. Se não for possível praticar os 5 num dia só, que cada dia, uma vez por semana, você escolha um princípio desse e exercite, né? Porque a gente vai estar colaborando também para que essa situação dessa doença, ela se resolva. Então, assim, primeiro princípio, só por hoje não se zangue, só por hoje não sinta raiva. Só por hoje, gente, é só por hoje, né? E o segundo princípio... Isso. O segundo, só por hoje não se preocupe, né? E o que é a preocupação? É uma preocupação. É a gente se ocupar de algo que talvez nem vá acontecer. E isso vai gerar o que na gente? Ansiedade, vai gerar frustração, né? Isso. Porque a gente vai se preocupar com alguma coisa que talvez não aconteça, né? E aí a gente vai exercitar, praticando esse princípio, o quê? A entrega, a confiança ao universo, a essa força maior, né? Que assim, a gente tem uns que chamam de Deus, tem outros que chamam de Alá, outros que chamam de Oxalá, não importa. É uma força suprema que rege o universo, que nos rege, que é harmônica, né? Que é amor. Então, assim, para que a gente vai se preocupar? Eu costumo sempre dizer o seguinte também, a gente faz a nossa parte, a gente ora pedindo a essa força suprema, né? O entendimento, pede ajuda, pede auxílio, mas a gente faz a nossa parte. Então, assim, não há o que se preocupar, né? Para que a gente vai gerar ansiedade? Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte ficando em casa, vibrando positivamente para as pessoas, né? Para o mundo, né? Eu acho que é o maior ensinamento, sabe, Aninha, dessa pandemia, entendeu? É um momento, assim, da gente olhar para a gente, para dentro, para a gente poder extrair o que de melhor tem em nós e a gente poder colocar para fora, distribuindo aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse é o segundo princípio. O primeiro princípio... Em relação, desculpa, ao segundo princípio, eu queria acrescentar uma coisa. Você falou assim, só por hoje não se preocupe, porque você está em casa. Só que eu também queria falar, em particular, para o meu marido, que está aqui assistindo essa live, e para todo mundo que está tendo que trabalhar nesse momento, obviamente tomando todas as medidas de proteção. Só por hoje, não se preocupem.
tudo já deu certo. Tá bem? Exatamente, Só Ana, é isso. isso mesmo, é isso Quer dizer, para mesmo, todo né? mundo, para quem está em casa e para quem está na rua. Tá bom? Vamos ao terceiro Exatamente. princípio? Terceiro Terceiro princípio. Só por hoje, honre o seu trabalho. E aí a gente pode pensar, só o trabalho que é remunerado? Não, é o trabalho que a gente está exercendo hoje de quê? Da gente exercer a nossa paciência, o trabalho da gente estar aqui nessa live levando para a gente quanto esclarecimento a respeito do Reiki, né? Sugerindo que as pessoas também vibrem positivamente. Isso também é um trabalho, gente. Não é só o trabalho remunerado, não, né? Uma escuta amorosa, isso também é um trabalho. Uma fala que abençoa, uma fala que vai levar amor, isso também é um trabalho. Então, só por hoje, vamos honrar o nosso trabalho. A gente, às vezes, acha que não faz quase nada, mas, às vezes, o fato da gente ouvir alguém que precisa falar, nossa, quão grandioso isso é para aquela pessoa, né? Então, assim, só por hoje, honre o seu trabalho, né? Aí vamos para o quarto princípio. Só por hoje, seja gentil com os outros. E aí a gente trazendo para esse período de quarentena também. Maravilha. Vamos ser gentil, vamos ser amorosos, né? Porque, como já dizia o profeta, gentileza, tem muita gente aí que talvez não tenha nem conhecido, tinha um profeta aqui no Rio de Janeiro, ele andava pelas ruas, vamos colocar assim, pichando, né? As pilastras ali do viaduto, do elevado ali na Paulo de Fronten, quando existia o elevado, né? Gentileza gera gentileza. Então, a gente sendo gentil com o nosso próximo, e hoje em dia, quem é o nosso próximo está do nosso lado, dentro da nossa casa. Do nosso lado. Né? É o filho, é o marido. Exatamente. É o irmão. Então, assim, vamos ser gentil, né? Vamos exercer a nossa solidariedade, a nossa generosidade com aquele que está do nosso lado. Aí as pessoas podem estar pensando assim, a Eliane está falando, é fácil, né? Gente, olha só, às vezes, eu não gosto muito da palavra difícil, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas é difícil, né? Sim, pode até ser difícil, mas é possível, desde que a gente queira movimentar esse sentimento. Então, assim, eu convido a vocês, só por hoje seja gentil. E quer ver um outro ato de gentileza também, Aninha? De amor ao próximo, é a gente ficar em casa respeitando aquele que está saindo para trabalhar. É a gente fazendo a nossa parte e não permitir que esse vírus se prolifere, né? Perfeita colocação. Como é de uma contaminação muito intensa e muito rápida, ele é muito diferenciado. Se a gente já fizer a nossa parte, tomar os cuidados necessários quando a gente tem que ir para a rua, colocar uma máscara, levar o álcool gel, né, manter a distância, né, estabelecida, né, em relação a outra pessoa, a gente já vai estar exercendo essa gentileza também, né, e a gente vai estar exercendo a gentileza com os médicos que estão lá nos CTIs dos hospitais, que a gente sabe que não tem leito suficiente para todo mundo. Então, a ideia dessa quarentena é justamente a gente ficar dentro de casa para que a gente permita que os que estão doentes possam ser atendidos, né? Então, eu vejo dessa forma, né? E o quinto e último princípio, né, que o Zui, ele trouxe para a gente. Só por hoje exerça sua gratidão. E eu acho assim, a gratidão é uma coisa fantástica, né? E a gente aí tem que aprender a ser grato, não só por aquilo de bom que a gente recebe. A gente tem que ser grato por tudo que nos acontece, porque mesmo aquilo que vai de encontro ao que a gente deseja, ao que a gente se propõe a fazer, eu vejo isso como um ensinamento, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que mesmo aquilo que contraria o nosso desejo, a nossa vontade naquele momento, tem um lado bom, é um ensinamento. A gente precisa estar desperto para isso, né? Então, são esses 5 princípios que eu trago, né, para esse grupo maravilhoso. Nessa época de quarentena. Desculpa. Anabela, não vai embora que nós vamos responder a sua pergunta, tá? Já está aqui na fila. Como ela está em Portugal agora é 00:15, a gente pode privilegiar e responder a pergunta dela, né? O que você acha?
Qual é a Ela pergunta dela? falou o seguinte, ela falou que ela só tem o nível 2 e que para ela começar a fazer a doação dela de reiki, se ela tem que reciclar. O que você acha? Isso, assim, ela já foi sintonizada, a menos que ela sinta esse desejo de reciclar. Se ela se sente, assim, insegura, né? Ela pode reciclar, não tem problema nenhum. E, assim, o que eu digo também para os outros reikianos, porque a gente vê muito reikiano, eu só tenho nível 1, como é que eu posso ajudar? Foi daquela forma como eu falei, né? A gente pode, tá bom, tá, você quer enviar para o planeta, quer enviar para a humanidade? Intenciona isso, gente, sabe? Eu acho que é no momento que a humanidade está precisando disso, aquele que está do nosso lado, que está ansioso, que está preocupado, que está doente, né? Está precisando disso. Então, como eu te falei, procura um grupo onde a gente tem os reikianos, nível 2, o nível 3, que possam sustentar o envio dessa energia. Mas se não tiver, gente, intenciona a si mesmo, sabe? O amor reiki é uma energia de cura, uma energia de amor, é uma energia inteligente e ela vai chegar ali. Se você colocar a sua intenção, ela vai chegar. E no caso da sua prima Anabela, né? Se ela sentir esse desejo, ela recicla, mas assim, não vejo necessidade. Ela foi sintonizada, ela foi iniciada no reiki nível 2, então ela mesma pode fazer os estudos dela, mas enfim, vai muito do desejo dela, tá, Anabela? Espero ter podido colaborar. Com certeza. E eu aproveito, né? A gente tem 15 minutos ainda, podemos falar mais um pouco, mas uma mensagem que a gente queria passar aqui, que nós íamos deixar mais para o final, eu vou puxar isso aqui agora. É porque se você é reikiano e está nos assistindo, se você tem apenas o nível 1, como é o caso da minha filha, pense em tudo que a gente está falando, porque nesse momento, várias pessoas no planeta, elas estão se unindo gratuitamente para fazer essa doação de amor pela Terra, de cura pela Terra, de cura do coronavírus, que é a situação, né, conforme a Eliane falou. Então, se não der para se juntar a um grupo, tipo, Anabela, se aí em Almerim, Santarém, você não tem um grupo, junte-se a um grupo do Brasil, eu te coloco. Ou faça também sozinha, em casa, intencionando, exatamente como a Eliane falou. Porque o momento, gente, o momento agora é para a gente colocar para fora, muito amor. É o que o planeta está precisando. É o que as pessoas que estão raivosas, nervosas, é isso que elas estão precisando. Da nossa emanação de amor, que vai contagiar todo mundo, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente queria passar de mensagem nessa live. Os princípios foram incríveis, coisas que qualquer um pode fazer, não precisa ser reikiano para aplicar isso. Mas se porventura houver reikianos aqui, vamos embora atiçar isso, né, gente? Vamos botar amor para fora. Com certeza, minha amiga. Posso fazer mais perguntas? Olha só. Foi perguntado se a gente falou que só quem aceita receber o reiki é que a gente pode aplicar. Aí a pergunta foi, mas se mesmo assim a pessoa não aceitar e a gente enviar o reiki para ela, o que acontece? Ela vai ser refratária, né, Ana? Acredito que ela vai ser refratária. A gente pode enviar, no caso, para uma situação que aquela pessoa esteja vivenciando, não necessariamente para ela, né? Mas por exemplo, se a pessoa estiver em depressão, a gente pode fazer assim, emanar a energia de reiki para a situação de depressão. Isso, exatamente. Porque às vezes a pessoa também está num estado depressivo tão profundo, porque a depressão ela tem vários níveis, né? Então ela está tão lá, sabe, na sombra mesmo, que ela não vai ter nem consciência do que é aquilo ali, ela não sabe, às vezes. Ou não, né? Verdade. Exatamente. Então a gente envia para aquela situação, tá? Uma coisa que também, uma coisa que eu quero deixar aqui também esclarecer, as pessoas às vezes me perguntam assim, eu tenho um parente que está internado no hospital, está numa UTI,
está em estado, sabe, terminal, mas assim, vai, não vai, eu posso enviar reiki? É o que eu estou falando para você, né? No caso, cabe bem até para essa pergunta, né? Se a pessoa não quiser receber. Um doente, né, que está numa UTI, ele também não vai, às vezes, nem ter consciência do que é aquilo ali. Mas, assim, o que eu deixo bem claro, eu falo, é o que eu sempre falo, a gente pode enviar o reiki para essa pessoa, sim, mas eu esclareço que o reiki é uma energia inteligente, é uma energia de cura. Então, às vezes, o que acontece com aquele paciente? Ele está precisando desfazer esses laços, né, e desencarnar. E o reiki, ele vai atuar naquele momento para propiciar o desencarne daquela pessoa. É o que faltava. Porque às vezes a família, exatamente, porque às vezes a família está tão presa, tão apegada, que o doente não consegue, né, fazer a passagem dele. E o reiki vai atuar justamente para aquilo. Aí as pessoas podem falar assim, ah, tá vendo? Enviou o reiki e o meu parente lá morreu, né? Porque ele precisava daquilo ali para fazer a passagem dele, né? Sim. Como também, toda vez que envia reiki para um doente, a pessoa vai morrer? Não, gente, não é assim. Nessa situação da pessoa estar numa UTI e estar naquele processo ainda, né? Quase indo, mas a gente está vendo o sofrimento, né, do doente ali. Então, assim, se a família permitir... Não existe matemática nisso, né? Porque, de repente, essa energia inteligente vai ver que a pessoa tem condições que não é a hora. Então, vai ajudar na melhora. Exatamente. Deixa eu falar mais uma perguntinha, querida, por favor. Em relação à pergunta da reciclagem do curso que minha prima fez, uma outra pessoa, a Bárbara, aromaterapeuta querida, perguntou assim... Nossa amiga, do bonde do Alecrim. Essa reciclagem pode ser feita online? Olha, isso é uma coisa que eu estou estudando até para esse período de quarentena, né? Porque eu ia lançar um curso agora, em abril. Acho que a minha mentora está até assistindo a gente, a Lê Magalhães. Beijo para você, minha querida Lê. E eu estou estudando com ela uma possibilidade, né? Porque, assim, tem a questão da iniciação. O que é a iniciação do reiki, né? O aluno, ele é iniciado no reiki 1, iniciado no 2, no 3. É justamente quando ele recebe, ele se torna um canal dessa energia, tá? E essa energia, no processo de iniciação, ele vai ter aberto o chakra coronário dele, esse chakra frontal e os chakras das mãos, justamente para ele receber essa energia reiki, para ele poder ser esse instrumento e aplicar o reiki em outras pessoas. Então, esse processo de iniciação, a gente convida que seja presencial, mas é energia, né? Eu estava conversando até com a Lê. O reiki é uma energia... Desculpa, Eliane, mas aqui a gente está falando em reciclagem. A pessoa já recebeu. Já está sintonizada? Não, então online não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. E no caso também daquela que quer fazer o curso, a gente está estudando essa possibilidade, porque se é energia, a energia vai chegar, né? Era isso que eu ia falar. Eu falei assim, eu não quero dar pitaco, mas vou dar pitaco, porque se a gente está tendo atendimentos energéticos incríveis, online, exatamente. É porque o campo energético a gente consegue acessar. Então, no caso, conseguiria. Bom, vocês vão saber, né? Vocês serão iluminadas desse caminho, se Deus quiser. Olha, para finalizar aqui, na verdade, é só uma colocação, tá? De 2 pessoas a respeito do atendimento de reiki em hospitais do SUS. No Gafreguin tem, tá? Ana Paula Coelho falou que tem. E a Ana Paula Pereira, que é lá da Casa da Luz, que era o local que eu trabalhava também no reiki, falou que há 10 anos ela já fazia no INCA, como ela era voluntária do INCA, ela, com a autorização da diretoria do hospital, ela aplicava reiki nos doentes. Então, ela fez 3 anos, 10 anos atrás. Então, que maravilha, né? Hoje eu percebo o reiki se popularizando.
Mas tem gente que já trabalha com isso há muito tempo, né? E tem os ambulatórios também, né, Aninha? Aquelas pessoas assim que não têm condição ainda de fazer uma sessão particular de reiki. A gente tem no Samiama, que é na Tijuca, na Barão de Mesquita, e a gente tem também na Casa de Padre Pio, que é onde eu também trabalho, né, aqui em Botafogo. A gente faz esse trabalho, esse atendimento voluntário, né? Então, para os cariocas, eu vou dar mais uma dica. Assim que acabar a quarentena, Casa da Luz, Rua Uruguai 30, Tijuca, todo sábado de 9 às 11, gratuitamente, o que a gente pede apenas é a doação de um alimento não perecível, mas também se a pessoa não levar o alimento, ela vai ser atendida da mesma forma, porque não é um valor, é uma sugestão. Então, essa Casa da Luz ela é muito abençoada. Olha, Eliane, a gente vai ter que ir fechando. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação. Foi muito bom, eu gostei muito da nossa conversa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui. Muitas eu não conheço, muitos são seus amigos. Então, muito obrigada, gratidão. Eu estou sempre aqui fazendo as lives. Tento fazer segundas, quartas e sextas, nem sempre consigo. Mas também tem o meu canal no YouTube, dê um up nessa vibe, você me encontra lá no YouTube procurando Ana Proa, tá? E eu tô sempre por aqui, fazendo minhas postagens, eu sou escritora, eu sou, como vou dizer, uma pessoa que gosta de estudar e praticar física quântica e espiritualidade. Então, eu agradeço muito e vou dar, então, só mais uma coisa. Lives seguintes. Sexta-feira, vamos falar com uma pessoa que entrou aqui, Eliette Guerra, lá do MAP. Vamos falar sobre a visão espiritual em tempos de quarentena, o que está acontecendo do ponto de vista espiritual. Vai ser sexta, às 18h30. Segunda-feira, 19h30, vamos estar aqui com a nossa querida Regina, especialista em florais. Gente, não percam, não percam. Isso, não percam. Aninha, eu que te agradeço por essa oportunidade. Dá o seu arremate, você tem 4 minutos para falar. Então, não te interrompo mais. Em 4 minutinhos eu convoco aos reikianos aí de plantão, que ainda não exercem, né? Que ficam com... tem ainda uma dificuldade, eu não aplico em ninguém, gente. Vamos aplicar, emanar, vamos enviar reiki para o planeta, tá? Se você não consegue se juntar a nenhum grupo, que eu acho impossível, porque se a gente for pesquisar, tem muita gente encaminhando reiki, enviando reiki para essa situação toda se resolver. Eu convido a todos. E se você não é reikiano também, eleva o teu pensamento, numa horinha do dia, uns minutinhos só para e eleva. Vamos emanar vibrações positivas, vibrações de amor, vamos curar o planeta. Vamos curar a humanidade, vamos nos curar. Eu acho que a gente está sendo convidado a isso nesse momento, tá? É isso. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vai lá no meu perfil, @contapramin.terapia. Eu vou ter o maior prazer em conversar com cada um de vocês, tá? Eu espero ter atendido aí, Aninha, as tuas expectativas. Tá? Foi maravilhoso. Eu vou baixar e vou ver de novo, porque foi muita informação boa. Aliás, você é uma contadora de histórias. E não foi só eu que falei, não. Várias pessoas falaram aqui. E nunca tinha escutado a história de Mizu de uma forma tão profunda e tão linda. E o mesmo digo eu. E foi bem resumido, hein? Porque tem mais coisa, viu? Mas no Google a gente não mostra tudo, não, tá? Porque eu fui antes. Então, parabéns. Querida, tá bom, querida. Beijos. Fiquem todos com Deus. Beijo para todos, tá? Fiquem com Deus também. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.